Aleluia. Glória a Deus. Todos estão felizes nessa noite? Amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? É algo tremendo demais poder participar de um momento como esse, né? De estar na casa do Senhor, com a casa cheia entre os irmãos. E existe um princípio, um segredo poderoso da parte de Deus, quando nós encontramos assim, dessa maneira, dessa forma, juntinhos como brasa vivas no altar. É um momento propício para o agir do Senhor sobre o seu povo. É o momento propício de o Senhor agir na sua vida. É o momento propício de o Senhor falar com você poderosamente. Amém? E quem aqui nessa noite já ouviu, né, a voz do Senhor sobre a sua vida? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vocês já sentiram a presença do Senhor nesse lugar nessa noite? Já sentiram essa atmosfera poderosa nesse lugar? Já sentiram esse toque do Senhor tão especial, tão poderoso, né? Quando foi ministrado esse louvor tremendo no início, onde nós começamos a entronizar a presença do Senhor, pois a palavra de Deus diz que o Senhor habita em meus louvores. E isso é tremendo, quando você começa a entronizar a presença do Deus poderoso na sua vida e sente o Senhor tocar na sua vida, é algo singular, é algo extraordinário que pode acontecer. Amém? Às vezes no meio do louvor você chora, às vezes no meio do louvor você grita, às vezes no meio do louvor você se derrama, você se ajoelha. É um momento tão particular que às vezes você é tomado por uma atmosfera que não sabe que atmosfera é essa. Mas essa é a atmosfera de Deus, amém? Essa é a atmosfera do Senhor, do Espírito Santo envolvendo a sua vida, amém? E esses louvores, né, que são destinados ao próprio Deus, são algo singular, são algo extraordinário, né? Quando o nosso irmão Will, abençoado com essa voz tremenda, fala, mestre, né? Olha que algo tremendo, você começa a entronizar essa presença e chama ele de mestre, chama ele de pai. Olha, Senhor, parece que eu ia ficar abandonado, mas eu estou vendo o Senhor ali. Ah, Senhor, eu sei que as coisas estavam muito difíceis, mas agora eu posso clamar, pois eu acredito, né? Eu acredito, eu posso clamar, pois eu sei que algo vai acontecer na minha vida, eu posso clamar, pois a presença do Senhor vai transformar a minha vida. Isso é algo extraordinário, né? Você chega num ambiente como esse, você solta a voz, você abre a sua boca, você clama lá do íntimo do seu espírito e declara, Senhor, eu posso clamar, pois eu sei que no Senhor eu vou achar resposta. Isso é tremendo. E às vezes nós temos aqui visitantes nessa noite, eu estava ali atrás prestando atenção, temos visitantes nessa noite, e você talvez nunca entrou numa igreja, talvez nunca participou de um culto, né? Aí você vê essa multidão cantando, aí você fala assim, será que essa presença é só para ele? Será que essa presença é só para os crentes? Será que essa presença é só para aquele cristão? Mas algo vai tomando a sua vida, algo vai queimando dentro de você, aquela presença vai tirando você do chão, e você junto com a igreja, clama essa presença poderosa, e você fala assim, o porquê? O porquê como? Como que essa vontade ardeu dentro de mim de repente? Como que eu piso num ambiente como esse e toda a minha ideia de vida muda? Toda a minha ideia de cristianismo muda? Às vezes eu nem gostava de igreja, mas eu entrei aqui e vi a presença do Senhor nesse lugar. Às vezes eu não conheço os caminhos do Senhor, mas aqui agora eu tive a revelação do caminho do Senhor sobre a minha vida. Amém? E isso é o que nós vamos falar nessa noite. Amém? Porque o título dessa palavra é a criatura em busca do Criador. E quando você entra num ambiente como esse, quando você sente essa presença poderosa, é porque o seu espírito reconhece o seu lugar de origem, da onde você saiu, de onde você foi tirado. Ei, quando você chega num ambiente como esse, e sente a presença do Senhor, e sente aquela paz, é porque você chegou em casa, chegou na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Eu gostaria de convidar a você nessa noite, a abrirem a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 1, amém? Só abram aí, gente, porque eu vou ler, porque esse capítulo ele vai ser, né,
vamos utilizar alguns versículos dessa palavra. Diz assim no versículo 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Amém? Algo tremendo. Deus, ele, no princípio, ele começa a estabelecer, né, a criação do mundo. E a palavra de Deus diz que a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existia um grande abismo. Não existia absolutamente nada. Amém? Na nossa vida, como homens aqui na terra, nós somos grandes criadores. Amém? A palavra assim, né? A palavra não, o conhecimento, né? Diz que nesse mundo existem grandes inventores, grandes criadores de coisas, amém? Mas eu tive um patrão que ele falava o seguinte: olha, Vinícius, no mundo ninguém cria, no mundo a gente só copia, a gente só aperfeiçoa. Cada ideia que você diz ter criado, você aperfeiçoou uma ideia de alguém, algo que você já viu, algo que você já contemplou com seus olhos, ou algo que você ouviu, você pega e aperfeiçoa. Somente Deus tem o poder de criar do nada, porque a palavra diz que no princípio o Espírito do Senhor caminhava, pairava sobre as águas, e a terra não tinha forma nenhuma, só havia abismo e escuridão e mais nada. E Deus, em sua suma sabedoria, ele chega e começa a estabelecer os céus, a terra e tudo que nela há. E o Senhor começa a falar: olha, que haja relva nessa terra. E começa a brotar árvores, começa a brotar flores, começa a dar frutos. E a palavra de Deus diz que tudo dava fruto, tudo frutificava, segundo cada espécie que ele estabeleceu, segundo a cada espécie que brotava naquela terra. E ele chega para a terra e fala: produz a relva, e a relva começa a nascer. E ele chega sobre as águas e fala que produza grandes enxames de peixe, e começa a nascer ali vida. Grandes, pequenas, médias, de várias formas, de várias maneiras, começam a brotar naquela água. E Deus chega e fala assim: olha, agora façamos o homem. Houve uma grande reunião, um consenso poderoso. Ali, Deus não criou o homem, ele falou assim: olha, façamos o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Quando Deus fala isso, ele estabelece um princípio poderoso demais sobre a nossa vida. Amém? Que nós somos algo singular e especial, pois na nossa vida habita a presença do próprio Deus. Ali o Senhor estabelece algo tremendo sobre a sua vida, né? Quando foi criada a relva, quando foi criado o peixe,
o Senhor não estabelece princípios, mas sobre a sua vida Ele fala: tudo que há nessa terra vai submeter a você, porque a minha presença está sobre a sua vida. Isso é algo tremendo, porque somente o Senhor tem o poder de criar algo do nada. Amém? Muitas crianças, desde pequenas, desenvolvem uma curiosidade para saber o porquê de cada coisa. Normalmente, essas crianças são aquelas que quebram todos os seus brinquedos. Elas abrem tudo, porque elas querem ver o que tem dentro e como as coisas funcionam. No mundo, elas querem saber a origem das coisas. Quem aqui foi uma criança bem destruidora aí no começo? Ninguém? Só santinho? Só santinho? Ali, ó. Ali, ó. Ó, outra aqui, né? Aí, ó. Olha só, Deus revelando aí. Olha só, que revelação tremenda. Amém? Mas isso é bom, você sabia? Isso é algo extraordinário, porque essa curiosidade, né, foi Deus que estabeleceu sobre a nossa vida a vontade do conhecimento. E a criança ainda pequena, ela não tem, né, a inteligência desenvolvida, mas ela quer saber o que existe de fato dentro. E quando nós crescemos, nós continuamos com essa sede de conhecimento. Só que agora a gente não quer saber mais o que existe dentro dos objetos. Nós queremos saber de que nós somos feitos. O que existe dentro de nós. Uma criança, foi feita uma pesquisa por um site britânico, que uma criança, ela faz aproximadamente do 2º ano de idade ao 10º ano de idade, 500 mil perguntas diferentes. Verdade, olha aí um pai revelando aqui, ó. E esse mesmo site diz que uma criança, ela pode até fazer 300 perguntas por dia. Tremendo, né? 300 perguntas por dia. Talvez a gente não tenha todas as respostas. Talvez essas crianças também não tenham todas as respostas. Mas o que não pode cessar na nossa vida é essa vontade de conhecimento. É esse querer que pulsa dentro de nós, de conhecer mais, de querer saber mais, de querer buscar mais, porque essa vontade dentro de nós, de conhecer ou revelar, é essa vontade que nos faz avançar a busca pelo nosso Criador, a busca por onde nós viemos, de que nós somos feitos. E eu vou falar a vocês, Deus cria tudo do nada, e esse é um segredo poderoso que nós vamos falar nessa noite. Deus cria tudo do nada. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 a 28. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha só que algo tremendo que eu vou falar para vocês nessa noite. A palavra de Deus, ela é profunda em toda sabedoria, em todo conhecimento. Existem mistérios na palavra de Deus que talvez nunca serão revelados ao homem, porque a própria palavra diz que existe uma profundidade tão grande nos mistérios de Deus, que se fosse revelado a nós, nós não conseguiríamos viver nessa terra. Existem mistérios tão grandiosos na palavra de Deus, e existem mistérios tão grandiosos quando você se aproxima de Deus, que se seu olhar fosse descortinado, você não ia conseguir viver nessa terra, tamanho é o poder do mundo espiritual. Amém? E quando nós falamos aqui nessa noite, que Deus ele tem o poder de criar do nada, nós estamos falando numa atmosfera espiritual. Muitos de nós, às vezes estamos vivendo num ponto, às vezes estamos passando por um processo na nossa vida, onde nós estamos
nesse nada, nesse início da criação, nesse puro abismo, nesse puro sofrimento, onde você olha para um lado e não vê saída, onde você olha para o outro lado e não vê resposta, aonde você olha para o seu redor e não vê uma mão estendida, aonde você se sente rejeitado, dentro do seu lar, dentro da escola, você se sente rejeitado no mundo, você se sente rejeitado aonde você foi, aonde você vai, aonde o seu olhar alcança, você vê rejeição, e você não vê uma porta aberta sobre a sua vida. Mas nessa noite eu quero te revelar algo. É nesse dado ponto, é nesse dado momento, é nesse exato momento em que Deus começa a fazer algo extraordinário sobre a sua vida. É nesse dado momento onde Deus ele pode estender a mão, te buscar, te levantar e fazer você viver uma história de sucesso, em fazer você viver algo novo da parte dele, em fazer você, ser elevado a um nível onde todos verão e ouvirão o seu nome. Aleluia, Senhor Jesus. Nunca se sinta mal por entender que você não tem nada ou não é nada, porque Deus trabalha desde um nada. Quando Ele quer fazer coisas grandes, Ele pega o nada, aquilo que não existe, e dali Ele começa a fazer tudo. Martinho Lutero, ele dizia algo tremendo e extraordinário. Deus cria a partir do nada. Portanto, um homem, enquanto não for um nada, Deus nada pode fazer por ele. Se atenta a essa afirmação de Martinho Lutero. Deus ele começa a fazer a sua história mudar do nada. Mas enquanto você não se sentir um nada, Ele nada pode fazer pela sua vida. Mas olha só, como assim? Como eu me sentir um nada? Porque às vezes, nós nos achamos o dono do mundo. Nós nos achamos o dono da verdade. Nós nos achamos o Todo-Poderoso a ponto de tomar o lugar de Deus. O nosso orgulho é tão grandioso que nós falamos para o próprio Deus e para o mundo que não precisamos de ninguém. Não precisamos de nada, não precisamos de ajuda, não precisamos de ajuda de ninguém. E nós estamos chegando ao fundo do poço, e mesmo assim você não tem coragem de levantar a sua mão e dizer: Senhor, me resgata desse lugar, Senhor, me tira dessa situação. Então Martinho Lutero, ele foi muito sábio em fazer essa afirmação: enquanto você não quebrar o seu orgulho, enquanto você não se quebrar por completo, enquanto você não der lugar para o agir de Deus, Deus nada pode fazer sobre a sua vida. Às vezes nós começamos a caminhar numa atmosfera de crescimento, de avanço, e de repente as coisas começam a dar errado de tal maneira que você pode ser encontrado assim como foi encontrado Jó, sem nada. Mas ali ele teve uma revelação: eu jamais vou me afastar do meu Deus. Ele conhecia Deus, mas aqui nós estamos falando de vidas que não conhecem a Deus, não conhecem o revelar dessa graça, Pessoas que não sentiram ainda essa presença, desconhecem um poder transformador da vida deles, e nós vamos dar um exemplo nessa noite. O primeiro exemplo é o exemplo de Gideão. Gideão era o menor da casa do seu pai. Gideão era aos olhos da família um nada. Ele era um jovem medroso, tímido, acovardado, até que ouviu a voz do Senhor lhe dizendo: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E daquele de quem menos se esperava, o Senhor transformou no libertador do povo de Israel. Olha só que controvérsia tremenda. A palavra diz aqui que Gideão era medroso, tímido e acovardado. E quando Deus se apresenta para Gideão, ele faz totalmente ao contrário. Ele chega e fala assim: Gideão, homem valente. Criou uma confusão na cabeça de Gideão. Criou algo estarrecedor sobre a vida dele.
Por quê? Porque a realidade que ele se encontrava, a realidade que ele se via, a realidade que ele conhecia à volta dele, é que ele não podia fazer nada. Ele era incapaz de realizar situações e coisas. Tanto que ele, nesse momento em que o Senhor se apresenta para ele, ele estava escondido, malhando trigo escondido. Por quê? Porque todo ano, na época de colheita, vinha um povo e tomava tudo do povo dele, roubava tudo do povo dele e deixava eles passarem necessidade. E nesse dado momento, Gideão estava escondido, malhando trigo em um lagar escondido. E Deus chega para ele e fala assim: Gideão, homem valente. Ele fala: eu? Tem certeza que o Senhor está falando comigo? Está me chamando de valente? Sim, Gideão, homem valente, eu sou contigo. E eu acho tremendo quando Deus fala conosco, quando Deus direciona uma palavra direto no seu espírito, quando Deus fala assim: olha só, o que o mundo fala sobre você, não dê ouvidos, porque eu sei o que mora aí dentro, eu sei o que tem aí dentro. Então quando o Senhor chega assim e fala assim: Gideão, homem valente, Gideão fala assim: eu? Sim, Gideão, eu sou contigo. Opa, comigo não. Comigo não. Por quê? Porque se o Senhor fosse comigo, meu povo não estava sofrendo. Se o Senhor fosse comigo, não deixava todo ano esse povo saquear o meu povo. Se o Senhor fosse comigo, a minha casa estava em plena prosperidade e nós estamos escondidos, malhando um trigo para não passar fome. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando por nada disso. Mas essa era a resposta que Deus precisava de Gideão. Porque muitas vezes nós passamos por aperto, passamos por situações difíceis, passamos por momentos terríveis, e não temos a coragem de falar: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda a história da minha família, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou o seu filho. Gideão não perdeu a oportunidade, e falou comigo: o Senhor não é, mas o Senhor falou: eu sou contigo, e eu vou te mostrar. Eu vou te usar para libertar o meu povo. E Gideão se levanta, cheio de fé, cheio de ousadia. E ele fala, o Senhor fala: prepara o exército. E Gideão prepara aquela multidão de homens. Vamos lá, Senhor, para a batalha. Não, calma aí, Gideão. Eu que sou contigo. Espera aí. Né? Pega esse exército seu aí. Agora, manda eles beberem água. Aquele que estiver na torre de vigia vai contigo. Aquele que não estiver na torre de vigia não vai. Não vai com você, porque vai atrapalhar o meu processo na sua vida. Então Gideão leva aqueles homens para beber água, e daquele exército poderoso, Deus escolhe só 300 homens. E fala assim: Gideão, é com 300 que você vai encarar aquele exército e vai libertar o meu povo. Mas olha que tremendo, Gideão, ele já tinha o conhecimento que era Deus falando com ele. E quando Deus fala com você, não importa o número de pessoas que estão ao seu lado, não importa a multidão que está ao seu lado, não importa se você está sozinho, amém? Então, quando Deus direciona uma palavra para a sua vida, e você pega essa palavra, você acha que você vai sair no mundo convertendo todo mundo? Você acha que você vai chegar na sua casa e falar: olha, o Senhor me encontrou e vai encontrar a vida de vocês? Você acha que vai sair desse lugar cheio de unção, cheio de poder, e vai transformar o mundo? Você de fato acha? Mas é isso que o Senhor vai fazer. É isso que o Senhor vai fazer. Que quando Ele revelar a unção dEle sobre a sua vida, quando Ele te achar num lugar onde Ele pode usar a sua vida, você vai sair daqui, de um ponto onde você não era nada, e vai assentar com os reis dessa terra, porque é o Senhor que está te levando, é o Senhor que está te levantando, é o Senhor que está te conduzindo para uma vida de vitória. O segundo exemplo é o exemplo de Davi. Aleluia, Jesus. Em 1 Samuel 16, nós encontramos a história de Davi. Deus diz ao profeta Samuel: Samuel, vai ungir um rei
que está entre os filhos de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho um rei. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele ficou muito impressionado com cada um que passou diante dele: Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radaí, Assom e Eliú. Mas apesar de terem grande porte e ser de boa aparência, nenhum deles foi escolhido por Deus. Então o profeta disse a Jessé: não é nenhum desses que acabei de ver. Por acaso acabaram seus filhos? Então Jessé respondeu ao profeta: falta um que está fora, está no pasto cuidando das ovelhas. Olha só que algo terrível, tremendo e extraordinário. Nesse dado ponto, Deus manda Samuel eleger um rei, que estava lá na casa de Jessé. Então chega lá Jessé, enfileira seus filhos, todos fortões, né? Todos bonitões, todos saradões, e o Senhor fala assim para Samuel: olha, não é nenhum desses daí, não é nenhum desses. Pergunta a ele se existe mais um. E ele chega para Jessé e fala assim: acabaram seus filhos? E Jessé fala assim: não, ainda tem mais um. Olha que coisa terrível. O mundo pode te rejeitar. Amém? Seus amigos podem te rejeitar. Você vai levar numa boa. O mundo vai te rejeitar. Você vai levar numa boa. Mas quando a sua própria família te rejeitar, quando a sua própria família não te convidar para essa mesa, quando aqueles de dentro da sua casa te olharem de maneira indiferente, quando aqueles que estão ali, que deviam estar te pegando pelo braço, te levantando, não estão nessa posição, é a pior situação do mundo. É a pior situação do mundo você ser rejeitado dentro do seu próprio lar, você ser rejeitado dentro da sua própria família, você ser rejeitado pelos seus. Davi, naquele momento, ele estava sendo rejeitado pelo seu próprio pai, porque o pai não acreditava na vida de Davi, a tal ponto que não convidou ele para apresentar candidato de reinado. Pelo menos ele tinha que chegar e falar assim: Davi, ó, fica aqui, eu sei que não vai ser você, mas fica aqui porque você é meu filho. Mas nem para isso Jessé fez. Falou: naquele lá não tem qualificação nenhuma, aquele lá é o quê? Um nada. Deixa ele lá pastoreando as minhas ovelhas, porque eu sei, na minha sabedoria humana, que ele não vai a lugar nenhum. Mas esse é o dado momento onde Deus faz a mudança na história do homem. Esse é o dado momento onde Deus tem o prazer de agir sobre a nossa vida. Esse é o dado momento onde Deus tem o prazer de te pegar pela mão e te colocar no lugar de honra. Não que você venha se engrandecer para que todos vejam, não. Deus faz questão de te pegar e te mostrar para o mundo: esse é o meu filho amado, em qual eu me comprazo. E quando ele chega e fala para Jessé: Jessé, ainda tem alguém, Jessé? Ainda falta alguém? E ele busca Davi, ele traz Davi, e ali todos conhecem o que aconteceu com a vida desse homem. E é o que vai acontecer com a sua vida hoje. Talvez você está se sentindo rejeitado. Talvez você está num ponto de desacreditado. Desacreditado dentro do seu lar, desacreditado no mundo, desacreditado de situações que Deus pode fazer ou realizar sobre a sua vida. Talvez você não tenha mais esperança do agir de Deus sobre a sua vida. Talvez você não tenha mais esperança de viver algo novo, algo tremendo da parte de Deus. Mas Deus ainda tem mais para fazer sobre a sua vida. Quando você se sentir um nada, se apegue à verdade que Deus tem para você. Se apegue à verdade que Deus tem para realizar através da sua vida. Porque a palavra de Deus diz: levanta do pó o pobre, do monturo, e eleva o necessitado para fazer sentar-se entre os príncipes dessa terra. Isso é algo tremendo e extraordinário. Segundo ponto, Deus sempre começa de cima para baixo. Uma coisa interessante nesse texto é a sequência de como Deus criou as coisas. E o texto começa dizendo:
no princípio, Deus estabeleceu os céus e a terra. Qual foi a ordem da criação? Primeiro ele criou os céus e depois a terra. E por quê? Porque Deus sempre começa de cima para baixo. Primeiro ele faz em cima, depois embaixo. Antes de fazer qualquer coisa aqui embaixo, Deus primeiro está fazendo lá nos céus. E a palavra de Deus diz que a nossa batalha não é aqui embaixo. A nossa batalha é nas regiões celestiais, contra os principados e potestades. A nossa batalha não é humana, a nossa batalha é no céu. E toda batalha começa lá em cima. E um exemplo poderoso foi o exemplo do tabernáculo. Quando o Senhor ele chama Moisés para estabelecer o tabernáculo dele, aqui nós falamos que no mundo ninguém cria, só copia. Então Deus chama um homem para fazer um tabernáculo. Só que naquele tempo, eles moravam num deserto, numa terra vasta e vazia, onde não existia nada. Então Deus fala assim: olha, Moisés, você vai criar um tabernáculo para mim, mas olha só, você vai fazer tudo conforme eu disser. Quando nós nos colocamos na dispensação de Deus, quando nós abrimos a porta para Deus agir na nossa vida, Deus ele pega a nossa vida, estabelece uma direção e te coloca princípios de acordo com o querer e a vontade dele. Muitas coisas que a gente ainda não tem, ou um alcance do que Deus pode fazer, mas nós pensamos, sonhamos, projetamos. Às vezes você fala assim: olha, eu tive um sonho maluco, eu tive um sonho louco. Por quê? Porque eu não tenho condição de realizar. Eu tive um sonho fora da realidade. Por quê? Porque eu não tenho condição de realizar. Quando você começa a exclamar que você não tem condição de realizar, é porque você ainda está lutando com sua mão, com a sua força. Você está enxergando com os seus olhos. Você está agindo com a sua carne. Porque quando Deus estabelece algo, Ele dá a direção e dá o realizar. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, olha só, eu quero que você faça um tabernáculo para mim, mas eu quero que você faça assim, ó, faça esse lugar de ouro, faça esse lugar de pedras preciosas. Olha, eu quero que você estabeleça uma cortina de tantos metros aqui, do linho de tal cor, de tal tecido. Olha, no meu altar eu quero que você faça assim, ó, pedras preciosas desse lado, madeira desse lado, ouro desse lado. E Moisés, ali, né, radiante com a presença de Deus, o que ele fazia? Ele só escrevia, sabe por quê? Porque ele tinha acabado de libertar o povo de Israel. Ele tinha acabado de fazer algo extraordinário. E quando você passa por uma experiência transformadora de Deus na sua vida, tudo que Deus te chama para falar, você já pega uma agenda, porque sabe que Ele vai realizar sobre você. Quando você passa por uma experiência de contato com Deus, que Deus transforma a sua vida, tudo se torna loucura para o mundo. Sabe por quê? Porque você sabe que vai alcançar, que é Deus que está no controle. Nós temos que pegar essa senha na nossa vida, porque quando Deus fala, Ele realiza. E quando você experimenta, você não quer mais parar, porque é um renovo a cada dia. Olha só que tremendo. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Leia para mim o que está escrito lá. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Olha só que algo extraordinário isso aí. Eu vou te falar que hoje de manhã, pela manhã, quando eu li esse versículo, o meu espírito se encheu de alegria. Meu espírito se encheu de alegria nessa manhã, porque às vezes a gente lê, a gente relê, a gente fala, a gente declara, mas a gente não tem a profundidade do que Deus tem a fazer sobre a nossa vida. Quando ele chega e fala assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca o meu reino e a sua justiça, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Quem tem um sonho de uma casa própria? Demais coisas.
Quem tem um sonho de um carro zero? Dê mais coisas. Quem tem sonho de viajar? Dê mais coisas. Quem tem sonho de uma conquista assim mirabolante de ser um grande rei nessa terra? Dê mais coisas. Nós não devemos gastar a nossa energia com essas situações, porque ele fala somente para buscar o reino dele, buscar a presença dele, buscar a face dele sobre a nossa vida, porque quando nós entendemos que ele é o dono da nossa vida, já está tudo liberado, é só tomar posse, é só trazer para perto, porque ele é o dono de tudo, o dono do ouro, o dono da prata, o dono de todo poder, de toda glória, é o dono da vida, ele é o dono de tudo. E tudo que fazia mal para a sua vida, o que ele fez? O que ele fez por amor? Levou sobre ele na cruz do Calvário. Todo o peso de pecado que te acusava, não existe mais. Todo o espírito de doença que tirava a sua paz, não existe mais. Tudo aquilo que roubava a sua paz, não existe mais. O Senhor é pleno em sabedoria, o Senhor é pleno em poder, o Senhor é mestre em pegar uma pessoa e transformar a história dele, em pegar uma pessoa do nada, um nada para a sociedade, um nada talvez dentro do seu lar, e transformar num príncipe dessa terra. Se você se encontra num momento como esse, de um nada, creia que você está perto de explodir nesse mundo, você está perto de um mover poderoso de Deus sobre a sua vida. Você está perto de um romper extraordinário pela sua vida. Você está perto de alcançar a sua família. Você está perto de alcançar um sonho. Você está perto de converter nações. Você está perto de ser um grande avivalista para o reino de Deus. Porque quando todo mundo te achar um nada, é ali que o Senhor começa a trabalhar na sua vida. Aleluia, Jesus. Senhor. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso é extraordinário. Aleluia, Jesus. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Por que não foi de baixo para o alto? Porque tudo começa e se origina em Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Outra coisa que a gente lê e nunca caiu uma revelação sobre a nossa vida. Alguém já se perguntou, né? Por que no princípio Deus criou os céus e só uma terra? Por que essa palavra céus está no plural? Hein? Olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Porque existem, gente, 3 tipos de céu. Existe um céu atmosférico, né? Onde você pode cortar aí viajando de avião. Nosso irmão vai fazer uma viagem poderosa, gente, aleluia, glória a Deus sobre a vida deles, amém? E eles vão passar por esse primeiro céu, amém? Existem também uns loucos aí, eu chamo eles de louco porque eu não tenho coragem, né? De colocar aquele motorzinho aqui atrás, uma asa aqui em cima e sair voando. E tem gente que sai de manhã, voa daqui. Eu tenho um amigo que ele fala assim, poxa Vinícius, eu voo ali do parapente, aí vou lá em Sampaio Corrêa, vou lá em Friburgo, vou lá não sei aonde, depois eu volto. Falei, rapaz, você é doido, você é maluco. Ele, não, isso é muito bom. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Mas eles gostam. Então esse é o primeiro céu, né, que nós podemos romper, podemos viajar, amém? Existe o segundo céu, que é o céu astronômico, é o céu onde a NASA pode te levar, onde um foguete desse Elon Musk aí pode te levar lá também, é um céu astronômico, amém? Mas existe também o terceiro céu. O terceiro céu é algo singular e extraordinário. No terceiro céu, só há um caminho e só há um meio. Nenhuma companhia aérea pode vender uma passagem para lá. A NASA pode chegar ao ápice do seu desenvolvimento tecnológico,
mas jamais o homem vai chegar com um foguete que nos leve até o céu dos céus. Só há uma estrada, e o seu nome é... Aleluia! Estão ligados em nome de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, ninguém... Aleluia! Esse é os céus dos céus, onde o Senhor fez questão de fazer para que você passasse por ele, para se achegar lá, que você o conhecesse para se achegar lá. Deus te criou cheio de sabedoria, Deus te criou cheio de graça, Deus te criou te amando, Deus te criou para ser próspero, Deus te criou com a essência dele, Deus te criou, te colocou a essência dele, amém? Então nessa noite eu quero que você entenda, que você não é um nada, você é precioso aos olhos de Deus. Terceiro ponto, Deus conectou todas as coisas com a sua origem. Quando lemos o relato da criação, uma coisa que percebemos é que tudo que foi criado foi conectado com a sua origem. Gênesis 1, 11 e 12 e 20 e 21 diz o seguinte, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Disse também Deus, povoem as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. Olha só que algo interessante e importante demais. Aleluia. Observe que Deus criou as plantas, que Deus não criou as plantas, ele deu ordem para a terra, para criassem as plantas, né? Deus não criou o peixe, ele deu ordem para que os mares produzissem peixe. Agora, no ápice do mesmo princípio da criação, Deus fez o seguinte, Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. O homem foi criado dentro de Deus, e quando Deus o formou do pó, Deus soprou para dentro do homem a vida que estava nele, porque nele vivemos, e neles movemos, e neles existimos. Esse foi o princípio da criação. Em 1816, lá em Genebra, na Suíça, um jovem de 18 anos criou a história de um médico chamado Victor Frankenstein, que a partir de pedaços de vários cadáveres, tenta criar um novo ser. Um dia, enquanto o médico estava fora do laboratório, o ser criado ganha vida, levanta-se e começa a vagar. Sem poder controlá-lo, o médico cientista abandona sua criatura e tenta ir para um lugar distante, mas intuitivamente a criatura o persegue até encontrá-lo. Em suma, a história mostra que no final das contas, as criaturas vivem em busca do Criador. Eu perguntei a vocês nessa noite, se quando vocês entraram nesse lugar, vocês sentiram a presença de Deus, que quando vocês pisaram nesse lugar, sentiram a voz de Deus, que quando vocês ouviram um louvor poderoso e tremendo, vocês sentiram o toque de Deus. Isso é quando você chega e se aproxima de Deus, o Criador, quando você se aproxima do lugar onde Deus habita. Sabe por quê? Porque a presença dele habita dentro de você. Aquela criatura, que foi criada por aquele médico que ilustra essa história, intuitivamente ele buscava esse médico, porque ele entendia que aquele médico era o seu pai. Amém?
E quando nós buscamos a presença de Deus, é porque o nosso coração, o nosso espírito, anseia pela presença do Senhor, anseia pela presença do próprio Deus. Quando nós chegamos num ambiente como esse, quando nós somos convidados a estar num ambiente como esse, você acha que é um convite de uma pessoa, mas a palavra de Deus diz que nenhum homem tem o poder de convencer o outro, senão o Espírito do Senhor. Então, quando nós sopramos uma palavra, é o próprio Espírito que faz a transformação. Quando nós sopramos o convite, é o Espírito que faz o dizer, o convencer na vida dos outros. E quando você chega aqui nesse lugar, é porque Deus tem prazer sobre a sua vida e quer transformar a sua história poderosamente. Amém? A história de Victor Frankenstein, né? O médico, ele foge da sua criatura. Mas o Senhor é o único que não foge. O Senhor, Ele não se esconde. O Senhor, Ele não jamais vai te abandonar, porque a palavra dele diz, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha que tremendo. A origem das plantas é a terra. O que acontece quando você arranca uma planta da terra? Ela morre. A origem do peixe é a água. O que acontece quando você tira um peixe da água? E a nossa origem? O que acontece quando a gente se afasta de Deus? Porque o salário do pecado, amém? Glória a Deus. Mas olha só, que extraordinário. O Senhor, pensando nisso, né? Ele se deixa ser encontrado. Mas preste bem atenção para que você tenha revelação do Espírito sobre a sua vida. Para que você tenha revelação do que o Espírito quer falar sobre você nessa noite. Amém? Talvez alguns aqui já tiveram um passado meio nebuloso, um passado meio negro, né? Eu tive um passado, né, que já foi jogado no mar do esquecimento. Então eu estou falando para vocês só como testemunho. Amém? Porque eu não me orgulho em nada do que aconteceu na minha vida. Quando a gente vive no mundo, a gente vive encoberto por Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele não quer que você tenha a revelação do Deus da sua vida. Então o que ele faz? Ele te aprisiona em vício, ele te aprisiona no trabalho, ele te aprisiona num hobby, ele te aprisiona de várias maneiras possíveis. Ele tenta sugar o seu tempo, ele tenta sugar você de todas as maneiras, para que você não partilhe de um momento como esse, para que você não tenha uma oportunidade como essa, de ter a palavra do Senhor se revelando sobre a sua vida. Amém? Então, quando a gente está no mundo, que a gente se afasta da presença de Deus, né? Nós vivemos um mundo criado por Satanás, que de fato, né? Perdão, de fato não, né? Lá é bom. Eu gostava do mundo. Eu tinha prazer quando eu ia dançar, quando eu ia beber, quando eu saía. Existia um prazer nisso, né? Esse prazer te afasta da presença de Deus. Esse prazer te afasta da essência de Deus. Mas olha só, para que vocês tenham revelação, nesse mundo de hoje, atualmente até, nós vemos grandes pessoas dizerem que não precisam mais de nada. Tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, tem casa, tem carro, tem avião, tem todos os bens materiais que você possa, né, contemplar com os seus olhos. Mas o que nós vemos sempre em algum noticiário? Fulano se suicidou. Olha, cantora tal se suicidou. Jogador tal se suicidou. Fulano de tal se suicidou. Como? Se uma pessoa tem tudo, consegue dar cabo da sua própria vida? Como que uma pessoa que diz que tem tudo, consegue ter a coragem de tirar a sua própria vida? Sabe por quê? Porque a nossa vida só se completa quando nós encontramos o nosso próprio Deus. A nossa vida só se completa quando nós encontramos um Criador. Porque às vezes nós temos dinheiro, mas falta paz. Nós temos sucesso, mas falta algo que completa.
nós temos bens materiais, mas parece que está faltando algo. Você chega depois de um dia de trabalho, você pode até olhar sua conta bancária, você pode ver o lucro da sua empresa, mas quando você senta na cadeira e respira, não está legal. Você acorda de manhã, o que você faz? Eu quero sair cedo que eu vou trabalhar de novo, mas chega no trabalho, não está legal. Você sai para uma noitada, você vai lá, dança, você vai lá, bebe, você vai lá, se prostitui, você usa droga, e quando acontece no dia seguinte, quando você acorda, você se sente vazio, faltando algo. O que está faltando na minha vida? Está faltando essa presença, está faltando esse encontro, está faltando esse quebrar, está faltando você dizer que você não é nada, está faltando você falar, Senhor, me pega e me reconstrói de novo, porque quando o Senhor reconstrói, Ele pode te dar todos os bens materiais, Ele pode te dar todo o sucesso do mundo, mas Ele vai te dar a presença dEle para manifestar a glória desse Deus. Ei, e esse Deus não é um Deus egoísta, porque Ele fala o seguinte, olha, Senhor da glória, o mundo ele tem uma capacidade de te acusar, dizendo que você serve a um Deus egoísta, que Ele quer toda adoração, que Ele quer toda a glória, que Ele quer tudo de você, que você não tem direito a nada. Ei, mas tudo que a gente precisa é a presença desse Deus, como vocês mesmos declararam nessa noite, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, quando nós nos completamos em Deus, todas as demais coisas são liberadas sobre a nossa vida, para que não cresça o homem, mas para que todos vejam que Deus habita na sua vida, para que todos vejam que Deus tem o poder de criar, transformar, te tirar do monturo, te tirar da vergonha, te tirar do fundo do poço e te colocar com os príncipes dessa terra. Ei, no mundo existe um jargão, que quando você está num ponto de destruição total, você está no fundo do poço. E eles falam assim, olha lá, Vitor está no fundo do poço. Por quê? Meu irmão, o cara não tem mais nada. O cara não tem o que comer, o cara não tem trabalho, o cara não tem nada, o cara está em plena vergonha, a droga está destruindo ele, o vício está destruindo ele, dá até pena de olhar para ele. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu essa afirmação no mundo? E isso é muito comum. Às vezes amigos que te chamam para balada, amigos que te impulsionam para a desgraça, depois são os próprios a falar assim, olha, aquele ali não tem mais jeito, olha só, está em ponto de desgraça, só falta a morte. Mas esse jargão que o mundo fala, que quando você está no fundo do poço, é essa palavra que nós pregamos nessa noite, é quando Deus faz questão de te estender a mão, lá no fundo do poço, e falar, vem cá meu filho, vem aqui para perto de mim, vem aqui que agora eu vou transformar a sua vida para que todos vejam o meu amor por você, para que todos vejam que eu vou mudar a sua história, para que todos vejam que eu vou mudar a sua vida. E tem mais, no mundo você chegou ao fundo do poço, na presença de Deus é ilimitado, é infinito. Quanto mais você mergulha, mais tem. Quanto mais você quer, mais Ele dá. Quanto mais você busca, Ele revela. Quanto mais você tem sede, Ele tem água para jorrar sobre a sua vida. Quanto mais você se derrama, mais Ele vai jorrar sobre a sua vida. Porque a presença de Deus é ilimitada. O poder de Deus é ilimitado. No mundo existe o fundo do poço. Mas com Deus, meu irmão, não existe limite para o seu crescimento. Não existe limite para o seu avanço. É só crescer, romper, avançar a cada dia mais. Aleluia, Jesus. João 10, 28. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. E nós vamos terminar. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ah, Senhor. Ter uma religião não te garante vida. Fazer boas obras não lhe garante vida. Acender vela não lhe garante vida.
O único que lhe garante vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra dessa noite, eu gostaria que ficasse como marca na sua vida. Amém? Porque eu já estive lá no fundo do poço. Muitas pessoas, que estão muito próximas de mim hoje, também já estiveram nesse lugar lá de fundo do poço, nesse lugar de vergonha. Nós acabamos de ter um testemunho aqui de um irmão, que passou aqui, que passou por um encontro. Eu estou há 12 anos nessa igreja, e eu também passei pelo encontro, e o encontro foi transformador na minha vida. Amém? Então, quando vocês veem as pessoas crescendo, avançando, prosperando, às vezes as pessoas num tipo de situação, Hoje eu fui questionado, pelo um amigo, que está ali, o Mateuzinho. Ele falou assim: Vinícius, o que eu faço para pregar lá na Igreja da Fé? Eu falei assim: mergulha, tenha constância, vai para dentro, entendeu? Se mostra para Cristo, tenha essa sede, essa vontade de servir ao Senhor. Amém? Então, quando vocês passarem pelo momento de dificuldade e ver Deus tocando na sua vida, quando vê Deus transformando a sua vida, não pare numa incapacidade, não pare pensando que você era um nada, não pare pensando que você não tem mais jeito, não pare pensando que a sua história não pode ser mudada, não pare pensando que a sua história não pode ser transformada, não pare, se apegue ao Senhor, dê uma chance para Cristo, dê uma chance para Deus transformar a sua vida, dê uma chance para Deus transformar a sua história. Se achegue a Ele, chama Ele para perto, chama Ele para morar junto com você, ouse acreditar nesse poder transformador, ouse acreditar nesse Deus que pode fazer e mudar histórias. A Bíblia, ela está sendo falada e pregada não como um livrinho de história. A palavra de Deus diz que essa palavra aqui é viva e transformadora. Ela tem o poder de curar, ela tem o poder de salvar, ela tem o poder de restaurar. Você só precisa dar uma chance, você só precisa dar uma oportunidade, você só precisa buscar o Senhor até encontrar, bater na porta até Ele abrir, insistir com Deus, não ficar quieto no momento de dificuldade, porque às vezes você se cala e fala assim: Deus sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca: Senhor, me socorre, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, transforma a minha vida. Gideão viveu isso porque ele foi ousado, Davi viveu isso porque tinha intimidade. Meu irmão, não pare, dê uma oportunidade a Deus. Se o mundo está dizendo que você não é nada, dê essa oportunidade a Deus. Se nem mesmo a sua família acredita mais em você, dê essa oportunidade a Deus. Se levante nesse lugar nessa noite, que nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos entronizar a presença do Senhor nesse lugar, nós vamos clamar a essência desse Deus nesse ambiente, nós vamos ver a glória do Senhor sendo manifesta sobre nós. A palavra de Deus diz que o Senhor habita entre os louvores, e que nos céus os anjos cantam todo dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ah, meu Pai, comece a adorar nesse lugar nessa noite, comece a abrir os seus lábios nessa hora, comece a orar no seu lugar, se você tem passado por dificuldade, se você tem achado resistência para vencer o mundo, para romper nesse mundo, se você tem achado dificuldades para enxergar esse Deus que pode mudar a sua vida, feche seus olhos nessa hora e comece a clamar a presença desse Deus, comece a entronizar essa presença desse Deus sobre a sua vida, comece a clamar, ora aí bem baixinho, pode orar alto, pode chorar na presença desse Deus, mas não fique de boca fechada, não fique calado, comece a entronizar a presença desse Deus nesse ambiente, comece a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Abra a boca que Ele vai encher os seus lábios com uma pura adoração, com uma adoração genuína. Se você entrou nesse lugar, se achando nada, pensando em dar cabo da sua vida, pensando que a sua vida não tem mais jeito,
Não tem mais formas, Senhor, de você alcançar uma porta, de você romper, de você crescer, de você avançar novamente. Se você perdeu tudo na sua vida e está nessa situação, no fundo do poço, dê uma oportunidade para o Senhor nessa noite, estender a mão e te arrancar de lá. Ei, dê uma oportunidade nessa noite, do Senhor te pegar e te colocar e fazer uma grande obra na sua vida e te fazer se assentar com os príncipes dessa terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, nada irá impedir eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitória
como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. É essa presença que eu estou falando. É essa presença que foi pregada aqui nessa noite. É esse momento singular de você com Deus, aonde você pode encontrar Ele, aonde Ele pode te abraçar, aonde Ele pode achar você no lugar de adoração, aonde Ele pode enxergar o íntimo da sua essência, aonde as lágrimas rolam, aonde o seu espírito grita. Essa é a essência de Deus sobre a sua vida. Essa é a maneira que Deus tem de te encontrar. É por isso que seu espírito pulsa num momento como esse, num momento de adoração, quando a palavra de Deus diz que a presença de Deus habita em meus louvores. É esse louvor, um louvor genuíno, uma adoração genuína, uma dependência de Deus, uma dependência de Deus. Mas quando você mergulhar mais fundo, quando você mergulhar mais fundo, quando você mergulhar mais fundo, ali encontrará a graça do Senhor manifesta sobre a sua vida. Oh, oh Senhor, obrigado Deus, obrigado Senhor. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Como um trovão, vamos lá, igreja. Que vem ao céu, que vem ao céu. Somente Ele é como um trovão, impetuoso, poderoso é, que vem ao céu, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso é. Aleluia, 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 Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor tem prazer sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem prazer sobre a sua vida. Quando te faltarem palavras, ei, quando te faltar esperança, quando você não enxergar a porta, quando faltar algo para completar a sua vida, quando o dinheiro não mais completar a sua vida, ei, quando mais o sucesso e a fama não completar a sua vida, você sabe que Deus, Ele pode completar qualquer situação. Você sabe que Deus pode completar qualquer história. Sabe que Deus pode completar qualquer família. Ah, o Senhor está no negócio de fazer uma obra completa. O Senhor está no negócio de fazer uma obra completa. Feche seus olhos nesse lugar nessa noite. Feche seus olhos nesse lugar nessa noite. Você que ouviu essa palavra, você que pode estar se sentindo como ninguém nesse tempo, como nada, no fundo do poço, sem encontrar saída, dê uma oportunidade ao Senhor. Dê uma chance para o Senhor mudar a sua história. Ei, quem está falando com vocês é um homem que está tendo uma história transformada. Eu ainda não vivi o ápice da minha transformação, porque eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais reservado sobre a minha vida. Ei, você que ousa, que tem fé, que tem vontade, que está queimando no seu coração nessa hora a vontade de mudar de vida. Você que nunca aceitou o Senhor como Senhor e Salvador sobre a sua vida. Você que nunca deu uma oportunidade para o Senhor
agir na sua vida. Nesse momento nós estamos te dando uma oportunidade de aceitar ao Senhor, de viver uma vida nova com Ele, de viver uma vida transformada por Ele. Você que está aqui nessa noite ouviu essa palavra e quer romper, quer viver, quer experimentar mais de Deus, eu te convido nessa hora a levantar a uma de suas mãos no seu lugar, bem alto. Levantar uma mão bem alto. Levantar uma mão bem alto e falar: Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver essa transformação. Senhor, eu quero viver essa mudança. Senhor, eu quero ser encontrado nesse lugar onde o Senhor pode transformar a minha vida, onde o Senhor pode transformar a minha história. Você está tendo uma oportunidade de viver algo novo na sua vida, algo novo e transformador na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero crer nessa noite que todos que estão aqui já fizeram essa opção, já fizeram essa escolha, já estão vivendo em comunhão com o Senhor, já aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador da vida de vocês. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te damos graças. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.